Eu comecei de pioneira em 1978, quando saí da escola. Mas depois de 17 anos, eu tive que parar, porque eu não conseguia mais fechar as horas. E agora? Quem vai explicar a Cecília? Vídeo número 18. Uma produção Torre Small. Você sabe quem é Cecília? Ou melhor, a irmã Cecília? A irmã Cecília é uma jovem senhora muito doente que há pouco mais de um ano atrás se contou o seu testemunho que, mesmo sendo praticamente cega, entre outros problemas, depois de uma outra amorosa irmã, testemunha de Jeová, a fez enamorar da religião, dizendo que a amava como se fosse uma filha, mas fazia ela pegar um táxi, 2 trens e gastar entre 1h30 e 2 para ir nas reuniões, quando no início gastava só 30 minutos de carona. E tal testemunho se encontra no canal jw.org. Mas, como se sabe, a carona é só no início, até ser seduzido ou seduzida na religião. Depois, cada um por si. Um dia eu encontrei a Cecília. Ela sofria de uma doença genética chamada Síndrome de Usher, que causa surdez e perda de visão. Com o tempo, a pessoa pode ficar totalmente cega. Por causa dessa doença, ela era uma pessoa muito tímida e era muito difícil conversar com ela. E em pouco tempo, ela já estava assistindo às reuniões. Daí eu buscava ela em casa e depois da reunião eu levava ela de volta. Eu morava a 5 minutos do Salão do Reino, mas ela morava a 30. Eu logo percebi que para ela fazer progresso e aumentar a fé, ela ia precisar se esforçar para ir nas reuniões. Perto da casa dela, ela conseguia pegar um táxi que levaria ela até a estação de trem. Ela tinha que pegar 2 trens para chegar no Salão do Reino. Tanto a ida como a volta levava 1h30 ou 2 horas. Ela também morava num lugar conhecido por ser bem perigoso e violento, por causa das gangues. Mas eu tinha certeza que a Cecília era uma mulher independente e tinha força de vontade suficiente para ir às reuniões, apesar de ser tímida e reservada. Cecília sempre assistia às reuniões. Mas, em vez de ir de saia, ela ia de calça. Então eu falei com a Nancy, que era a irmã que geralmente acompanhava o estudo na época, para pensarmos numa forma de ajudar a Cecília a fazer as mudanças que ela precisava fazer. Levou mais ou menos um ano mostrando fotos nas publicações e princípios bíblicos, até que finalmente ela entendeu a ideia. A torre, sempre estimulando a bisbilhotice. Não se pode haver privacidade entre as testemunhas de Jeová.
qual a necessidade da irmã Sharon de ir no quarto da sua hóspede Cecília, senão a de bisbilhotar? Claro sinal subliminar que a torre lança aos seus adeptos. Não de amarem uns aos outros, mas de vigiarem uns aos outros, para depois delatar. Watchtower, uma fábrica de alcaguetes. Teve um fim de semana que ela estava hospedada lá em casa, aí eu fui no quarto dela e eu vi que na cama dela tinha uma saia e uma blusa que ela separou para a reunião. Aí eu agradeci a Jeová, porque finalmente nossa paciência foi recompensada. Levaram mais de um ano para convencer a irmã Cecília que usar calça comprida era pecado. Finalmente, Jeová conseguiu convencer a sua amiga Cecília a adotar o uso da saia. Amiga, porque ser filha é muita intimidade. E se sabe, intimidade com Jeová não é para qualquer um. Agora, vêm os proprietários de Deus e decidem que agora eles, e não Jeová, irão permitir o uso de calças compridas para as irmãs. Eles, porém, afinal, quem é Jeová na fila do pão quando se trata do corpo governante? Veja, caso queira, o vídeo produzido e publicado pela Torre, que dura só pouco mais de 5 minutos. Bem cuidado em cada particular para convencer há pouco mais de um ano atrás que Jeová não queria que mulheres usassem calças compridas, mas agora o corpo governante decidiu autorizar. Por isso, a pergunta que dá título a esse vídeo: e agora? Quem vai explicar a Cecília? Cecília é cega, não burra. Ou será que é? Torre, somos muito oscilantes.